Buenas, gurizada! Grande vitória do Grêmio por 3-1 sobre o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Se distancia definitivamente aí da zona de rebaixamento. E também, que estreia do dinamarquês Braithwaite. Que jogador que o Grêmio contratou, hein? Vamos ver os melhores comentários aí, pós-jogo aí, dos gremistas, que ficaram fascinados aí, né? Com o dinamarquês, que desmanchou com o jogo, né? Praticamente, né? E se você gosta então de reações da dupla Grenal, se inscreve aí, deixa seu like, ativa as notificações e bora aí pros comentários dos gremistas. Leonardo Oliveira, César Cidade Dias. O Grêmio tem um novo titular, não vou utilizar a camisa 9, mas um novo centroavante, ou melhor, um parceiro para Diego Costa, para alternativa durante os jogos, ou até mesmo para revezamento? O Grêmio tem um novo titular. Eu cravaria que o Grêmio tem um novo titular. Por quê? Eu tô contigo nessa. Embora o Diego Costa seja... E você, torcedor gremista, qual a sua formação aí do ataque que você prefere? Deixa nos comentários aí. um cara importante, o Diego Costa, antes da lesão, não podemos nos esquecer disso. Ele foi fundamental naqueles jogos da retomada do Grêmio, assim como foi no Gauchão. Porém, são caras que ninguém tá falando da qualidade. O Diego Costa é um baita centroavante. Né? Ele entrou contra o Corinthians, primeiro lance já criou uma confusão com o Gustavo Henrique. Ele é desse jogo, ele gosta do que os espanhóis chamam de roce, né? Do conflito, de mini combates dentro do campo. Mas o Braithwaite, ele traz uma característica diferente pro Grêmio. Ele é um atacante diferente do que a gente está acostumado a ver. Que ele é um atacante que marca, que fecha espaço, que recompõe, mas que está lá na frente para construir, para concluir. Ele sabe fazer o pivô também, a gente viu em alguns lances, não é a principal característica dele. Mas ele oferece para o Grêmio uma dinâmica no ataque que o Grêmio não tinha. Agora, pode jogar com o Diego Costa? Pode. Pode jogar com o Diego Costa, Cristaldo e ele... Aí já são outros 500. Aí tu tem que ter uma outra estrutura. Mas sim, na minha opinião, o Grêmio tem um novo centroavante. O Braithwaite mostrou, César, que ele é diferente. Jogou demais o Braithwaite. Ele é um padrão acima do que a gente está acostumado a ver. Eu fecho contigo. Acho que tem um novo titular, não tem dúvida. Como vai jogar, eu acho que ele é um centroavante mesmo. Ele joga por dentro. Não vejo jogando... Principalmente nessa forma do Renato jogar, dos extremas irem lá na linha defensiva jogar, não consigo enxergar isso. Agora, o Renato tem que explicar algumas situações, né? Eu acho que a coletiva pode ajudar muito. O time titular fez 3 jogos em sequência contra o Corinthians, que é um péssimo time de futebol. E não ganhou nenhuma. Péssimo. Aí o time reserva fez 2 jogos nesse período. Contra o Atlético Paranaense, os reservas é verdade, mas jogando dentro da Arena da Baixada, e hoje contra o Cuiabá, que, e é preciso dizer, também é um péssimo time, assim como é o Corinthians. Por que o Grêmio ganhou 2 jogos e não ganhou os outros 3 com os titulares? O Grêmio hoje, ele cria uma esperança no torcedor com peças que precisam ser usadas. O Léo faz todo um levantamento do Braithwaite, o centroavante, e ele é muito melhor do que os atacantes que o Grêmio tem hoje. Muito melhor. Nós vimos isso em 4 movimentos no primeiro tempo. No segundo tempo ele teve 2 chances. Os dois lances viraram gol. E o Monsalve, que de alguma maneira foi apagado em alguns pontos do jogo, ele brilhou de tal maneira que não se permite que outra bela contratação do Grêmio, Simão Salve, hein? Um jogador que faz a jogada que ele fez é o craque do lampejo, é o jogador da diferença. E quando tu tem um jogador desse quilate, o que tu faz? Tu deixa ele em campo para que ele brilhe. Contra o Atlético Paranaense, quem ganhou o jogo? Monsalve. Hoje, quando o jogo engrossou, Léo, o jogo engrossou, né? O Grêmio fez um primeiro tempo ao natural e o segundo tempo o Grêmio estava mais para perder do que para ganhar, né? No momento em que o Cuiabá levava vantagem física sobre o Grêmio. Física, né? A gente pedia a saída do PP e tal. Aí eles batem um lateral para ele no meio de 3 jogadores. A bola termina... E jogada ainda do Monsalve. Sai do pé dele, ela tá na linha da pequena área e ele tá deslocando de pé direito pro Braithwaite fazer o gol ali que levaria o Grêmio à vantagem de novo. Ou seja,
O Renato precisa, a partir de agora, entender esses jogadores, e eu pego os dois como exemplo. Se a gente quiser citar o Gustavo Martins, como é que o Gustavo Martins não joga no lugar do Rodrigo ali? Como é que ele não joga? Por que ele não joga? Não tem cabimento. Aí tu começa a entender algumas das dificuldades do Grêmio, por que o Grêmio não tá resolvendo. O Monsalve não jogar e o Pavon jogar é difícil de explicar. Tem um passo 2, É difícil de César, explicar. tem um passo 2 que o Renato precisa dar, tá? Que é o passo de, depois de estabilizar o time e conter aquela sangria defensiva do Grêmio, o Renato consegue equilibrar o time no 3-4-3, tá? Com 3 zagueiros. Porém, esse é um esquema que funcionou muito bem pelas características dos jogadores do Grêmio na reação. O Grêmio precisa propor jogo. O Grêmio tem dificuldade quando o Grêmio tem a bola para construir. E agora o Renato, a partida de hoje ficou muito claro que o Renato tem alternativas para alterar esse cenário. Ele tem o Monsalve, ele tem o Braithwaite, tá tendo a volta do Diego Costa. Então, assim, o Grêmio começa a ter alternativas para mudar a sua forma de jogar. Hoje o Grêmio foi muito reativo, foi muito eficiente e teve o lance de desequilíbrio do Monsalve, pro Renato, a dificuldade do jogo. Mas o Grêmio nessa estratégia funcionou muito bem. O Renato precisa encontrar agora uma forma de encaixar esses jogadores, de dar ao time mais criatividade, mais bola no pé para vencer as marcações que virão fechadas. Farid Germano Filho simplesmente dançando igual fez Braithwaite no segundo gol do Grêmio, no segundo gol dele no jogo. E temos nada mais, nada menos do que 1.000 pessoas esperando por Farid Germano Filho, porque nós ganhamos exatamente. Aí ele vai falar agora pra vocês, o dançarino Farid Germano Filho, feliz da vida com a vitória do Grêmio. O Grêmio dança no Pantanal. Reverência pra Braithwaite, Farido. O Grêmio ganhou, Farido. Tu joga muito. Tu é baita jogador. Baita jogador. Martin Braithwaite. Martin, o que eu tô quiserem. que nem o Farid, não sei pronunciar ainda esse nome aí. Que jogador esse dinamarquês. Que jogador. Que vitória importante do Grêmio, gente. Que vitória que traz sustância ao Grêmio. Que traz tranquilidade ao Grêmio no Campeonato Brasileiro. Se distancia da zona de rebaixamento, na prateleira, né? Que o Grêmio deve estar em cima e com 2 jogos a menos. Que jogador esse Monsalve, que estava apagado no jogo e daqui a pouco, isso aí é dos gênios, é dos craques, ele faz uma jogada absolutamente desconcertante, passa por 3 jogadores e toca para o Martin Braithwaite, que faz o gol. Cara, que jogador esse dinamarquês. Reverência. Renato colocou um time alternativo hoje em campo. E o Grêmio, com o time alternativo, ganhou com a autoridade do Cuiabá. Autoridade do Cuiabá. E que vitória importante. Porque além de dar estofo no Campeonato Brasileiro, eleva o moral do Grêmio para a Libertadores da América. Porque nós estamos na Libertadores da América. E o tocadinha no Inter, tetra. Básica. Sonhar não custa nada e meu sonho é tão real. Nós queremos o tetra da América. E o jogo primeiro é com o Fluminense, terça-feira, 19 horas, no Couto Pereira, que é a casa emprestada do Grêmio. Vamos sufocar o Fluminense. Vamos sufocar o retranqueiro Mano Menezes. Vamos sufocar Thiago Silva. Vamos sufocar quem tiver pela frente. E vamos ganhar para depois decidir no Maracanã. O Grêmio é copeiro. Respeitem sempre o Grêmio. Respeitem sempre a grandeza de quem é tricampeão da Libertadores da América. Que vitória importante contra o Cuiabá. Que vitória. Que domingo do Dia dos Pais. Alô, papais gremistas, em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil, no mundo. Papais gremistas, muito obrigado. Grêmio 3, Cuiabá 1. Sim, senhores, ele é dinamarquês, ele é Braithwaite.
Comentáriozão do Bagé agora. Lembrando aí o pessoal, todos os canais reagidos aí, o link está na descrição. Novo centroavante no Grêmio. Que vitória! O Grêmio faz 3 pontos importantíssimos. Alex Bagé, a vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, Bagé. Esse era o jogo para ganhar, a gente falou antes da bola rolar, e quando o Renato definiu os 11 titulares, nós elogiamos aqui. Pô, tá uma boa escalação, talvez seja o que tem de melhor o Grêmio para jogar. Quem sabe o Grêmio jogar sem o centroavante. Não, mas não vai jogar sem o centroavante, porque começa o Bright White. E mesmo que o Bright White não seja aquele cara grandalhão, ele é incrível. Pode me chamar de exagerado, eu sei que isso aqui vai ser recortado lá na frente e eventualmente ele vai fazer um jogo abaixo, ele vai desperdiçar um gol, porque faz parte do cara que tá todo dia ali trabalhando com o futebol. Destruiu com o jogo, que vai, né? Ter esse recorte quando eu fiz uma comparação com um gol de Suárez. Foi um gol de Suárez, sim. Eu não tô dizendo que ele joga mais que o Suárez, eu tô dizendo que ele fez um gol que a gente sempre esperava quando chegasse nos pés do Suárez. Porque a partida do Bright White hoje é aquela partida que nos empolga, por exemplo, como que aconteceu com o Monsalve. O Monsalve fez um partidaço contra o Atlético Paranaense e nos empolgou. E hoje o Monsalve, até uma parte do jogo ali, parece que ele estava mais preso, estava mais marcado. E a gente começou até a duvidar. Pô, mas será, né? O que houve que o Monsalve tá tão tímido, tão escondido hoje? Quando resolveu aparecer, o Monsalve pega, vai lá e tira do bolso uma jogada em que ele olha, tem 2 adversários, 2 marcadores, e ele diz assim, ei, vou passar entre vocês 2. E ele vai lá e passa. E quando chega dentro da área, que qualquer outro jogador daria um bico de olho fechado na cara do goleiro, ele só rola. E lá tá o Bright White para fazer o gol. Só que o último gol do Grêmio e o último gol do Bright White, ele mostra um Bright White com presença de 9, porque a bola vai na linha de fundo, acho que é o João Pedro que faz o cruzamento, ele sobe soberano e faz tudo certo. Cabeceia onde nenhum goleiro pegaria. Mas o bom goleiro do Cuiabá, que é o Walter, faz a defesa, um milagre. A bola sobe e sabe o que ele faz? Ele acredita que é possível ele ir atrás dessa bola. Ele dá uma patada de perna esquerda, sem ângulo, mostrando que para ele tanto faz se a bola chega com o pé direito. Porque o primeiro gol do Grêmio é uma jogada dele em que ele vê a passagem pelo lado direito da profundidade de campo do Edenilson. Tinha os memes ele na joga internet, a bola né? Ele no chutando Edenilson, com a perna de esquerda. forma inteligente, o Edenilson ameaça que vai bater, dribla e vê a projeção do Bright White. E o Bright White dá-lhe uma patada com a perna direita. E ele põe a bola na junção da trave com o travessão, a bola sobra para o Gustavo Nunes e sai o gol. Então ele nos mostrou hoje qualidade, força, potência, direção, perfeição com as 2 pernas, com a perna direita e com a perna esquerda. É só um jogo, é só o Cuiabá. Pois é, mas eu tenho que avaliar o quê? O jogo que ele fez. Então o Bright White, ele traz, mas não é que ele traz um pingo de esperança, ele traz um balde de esperança pro torcedor do Grêmio. Porque a gente tá falando de um Grêmio que tem o Diego Costa, que a gente lamentou de ver a forma que ele voltou, que não era ideal contra o Corinthians, tanto que a gente pede o Arezzo o tempo inteiro. Mas aí quando entra o Bright White e a gente vê movimentação, mobilidade, ele pode ser o cara, aliás, plantado ele jamais vai ser, né? Ele pode ser o cara mais centralizado, mas ele tem capacidade de leitura de jogo para sair. É de empolgar o jogo que o Grêmio fez. E nós precisamos nos empolgar. Eu acho que é jogo por jogo. Quando a gente se empolgou contra o Atlético Paranaense, era uma vitória improvável e ela aconteceu. Então, bom, aí veio a eliminação para o Corinthians e claro que a gente está chateado. Mas nós temos que nos empolgar nesse momento. Porque o Grêmio pegou Atlético Paranaense e Cuiabá, 2 jogos, 6 pontos disputados com o time reserva. E o Grêmio fez 100% dos pontos no momento em que a gente precisava fazer esses pontos. Para agora pensar no Fluminense a partir de terça-feira, depois entre os 2 jogos do Fluminense tem uma partida contra o Bahia, que também é mando de campo do Grêmio, que vai ser disputado lá no Alfredo Jaconi, dentro do Rio Grande do Sul, com a maior facilidade da chegada do torcedor. O Fluminense levou 2-0 do Vasco, que a gente tem que ir somando. É que esse Grêmio claro, hoje, Grêmio e por isso que eu fiz questão de, durante a jornada, parabenizar a direção de futebol em 2 pessoas, principalmente. No Fernando Lázaro, que a gente sabe quem é quem elaborou esses nomes para que a direção de futebol pudesse concretizar, principalmente na figura do Antônio Brum, que é tão criticado e merece ser criticado. Talvez às vezes com um pouco de exagero, porque parece que é só ele que faz as coisas no Grêmio. Quando acerta, todo mundo acerta, quando erra, é o Antônio Brum. Mas o Brum precisava também desta resposta desses jogadores que chegaram agora. Agora, dentro de campo, senhores, é onde tudo se resolve, né? E a gente elogiou tanto o Bright White pelas entrevistas, porque ele chegou, ele disse, eu sou um goleador, eu sou um centroavante, os gols são a minha comida, eu tô com fome de gols e eu dependo de gols para viver.
Olha a responsabilidade que ele se colocou. Ele falou da forma que ele preferiu jogar no futebol brasileiro, sem nunca ter jogado aqui na América do Sul. Lembrando, né, que na Copa de 98 ele chegou na casa dele depois da final com o rosto pintado de verde e amarelo. Só que isso pode parecer tudo lúdico, pode parecer tudo muito bonito, tudo muito poético, mas o futebol depende de uma praticidade. E a praticidade é dentro de campo. Então a gente tinha essa dúvida. Mas será que dentro de campo ele vai resolver? Olha que baita primeiro jogo ele fez. Ele não vai fazer esse jogo nessa intensidade o tempo inteiro. A gente sabe disso. Mas ele mostrou que ele tem muita qualidade. Ele mostrou que o Renato pode confiar, pode contar com ele. Isso que a gente nem falou do Arezzo, que a gente também quer o Arezzo jogando, mas não tem lugar para todo mundo. E o Bright White, ele jogou praticamente quase que os 90 minutos, sendo um primeiro jogo dele no futebol brasileiro, jogando em Cuiabá, que a gente sabe que a situação climática para um europeu, para um brasileiro é complicado. Imagina para um europeu. Então, que baita jogo. O Grêmio sobe. É pouco? Não é pouco não. Não é pouco não. Pouco era quando o Grêmio não conseguia sair do lugar. O Grêmio começou essa rodada fora da zona do rebaixamento. O Grêmio vai terminar essa rodada fora da zona do rebaixamento e com perspectivas para poder mudar ali na frente. E aí começa a encaixar, porque é um grupo muito mais qualificado. Hoje, quando tu olha para o banco de reservas, tu ainda tem ali um Natan Pescador, mas o Renato não botou ele nem para aquecer hoje, porque não precisava, porque tinha outras tantas alternativas para que o Renato pudesse melhorar o time. Hoje tem a mão do Renato também. Eu acho que o Renato peca quando ele demorou a mexer no time. Eu acho que ele poderia, por exemplo, ter tirado o PP com bastante antecedência. Mas no contexto geral, a escalação foi a melhor possível para começar o jogo. E o Grêmio faz uma baita de uma vitória. Sim, é só o Cuiabá, mas nós tínhamos que ganhar. Porque se a gente não ganhasse do Cuiabá, nós estaríamos tristes, nós estaríamos irritados, nós estaríamos, quem sabe, pesando muito a mão mais em alguma crítica. O Grêmio ganhou. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí, que vamos ter muitas reações aí da dupla Grenal. E lembrando, né, todos os canais estão na descrição. Até o próximo vídeo.